Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira reunião do novo triênio, 2022 a 2024, da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Nós estamos hoje aqui com vários membros da comissão e vários ouvintes que pediram para participar hoje do tema que vai tratar do marketing jurídico aplicado à propriedade intelectual. Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, que é a Regina Marinho. Ela é sócia e fundadora da Sempre Uma Ideia. Ela é graduada em Comunicação Social, Publicidade, Propaganda e pós-graduada em Comunicação Corporativa pela Universidade Anhembi Morumbi. Tem especialização em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Possui grande experiência em ações de marketing para escritórios jurídicos, desde o planejamento estratégico, brand, rankings, mídias digitais, eventos, associações, comunicação interna e assessoria de imprensa. Escritório de propriedade intelectual está entre seus clientes, inclusive o meu também está no portfólio dela. Conheço a Regina, acho que há mais de 30 anos, confio no trabalho dela, acho que vocês vão gostar muito da apresentação que ela vai fazer. Ela é professora também nos cursos da ASP, Associação Paulista da Propriedade Intelectual, do qual eu sou vice-presidente. Temos aqui entre nossos membros um ex-presidente, que é o Henrique Mello, temos aqui na nossa comissão a Neide Bueno, que foi durante muitos anos a diretora cultural e hoje integra o conselho da ASP. Então, muito bem, meus queridos, o tema é palpitante, vai servir muito para a carreira de vocês, para o dia a dia de vocês. Eu sei que muitos de vocês aqui na comissão trabalham sozinhos e outros vão se inspirar com a apresentação que a Regina vai fazer aqui hoje para a gente. Regina, a palavra está com você. Muito obrigada pela tua disponibilidade e a tua presença aqui hoje com a gente. Muito obrigada, Soraya, pelo convite para a gente conversar hoje sobre marketing jurídico, e também quero agradecer a cada um de vocês por disponibilizarem um tempo para compartilhar hoje comigo conhecimento. Eu preparei a minha apresentação para a gente falar em torno de 50 minutos, né, Soraya? Porque depois vai abrir um tempo para as perguntas também. E eu gostaria muito que vocês interagissem comigo. Eu trouxe um material com o que eu conheço dentro da minha experiência de muitos anos no marketing e depois aplicado ao marketing jurídico. E nós vamos falar também com foco na propriedade intelectual. Eu vou compartilhar minha tela e eu tenho a apresentação e eu gostaria também de dizer para vocês que eu posso disponibilizar essa apresentação para todos, tá? E aí depois nós vamos, no final da apresentação, eu converso com vocês qual a melhor forma da gente fazer isso. Só um minutinho, por favor, que eu vou colocar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então vamos em frente. Muito bem. Então, a palestra sobre apresentação, na verdade, marketing jurídico aplicado à propriedade intelectual. Aqui a Soraya comentou um pouco sobre o meu perfil e a minha carreira sempre foi pautada em empresas nacionais, multinacionais, familiares, sempre na área de publicidade e do marketing. E desde 2013, eu me especializei com as normas do provimento da OAB, da publicidade, e ingressei no marketing jurídico empreendendo nessa área. Então, eu já atuo com vários escritórios, a consultoria realmente faz um trabalho muito mais personalizado, e entre os nossos propósitos, além da gente contribuir com essa construção da imagem dos nossos clientes e construir reputação, é também que eu transmito os meus conhecimentos para promover um marketing jurídico profissional e ético. Isso é uma preocupação que eu tenho, então eu estou sempre disponível para o mercado, para que a gente possa trocar informações sobre isso. Mas agora eu vou ficar. Vamos dar mais. Seguindo aqui, eu gostaria de... Não, e é melhor, mais cômodo, até para mim e para o Dr. Clóvis, porque vai que depois a gente pega outras coisas. Aquilo que eu peço, né? Para deslocamento então é mais fácil, né, também. Oi, pessoal. Alguém está com o áudio aberto? Se puder fechar, eu agradeço. Ok.
Então, eu queria começar a nossa apresentação falando sobre o cenário atual da advocacia no Brasil. Muitos de vocês com certeza acompanham isso, mas eu acho que, como o marketing trabalha com os objetivos de mercado do escritório, é importante que vocês tenham consciência hoje de como está a área jurídica no Brasil. Então, dizer que nós estamos vivendo com mudanças velozes, novas tecnologias, novas demandas e os desafios para os profissionais do direito, é algo que já está no nosso dia a dia, independente se você trabalha sozinho, se você está dentro de uma estrutura de um escritório, enfim, os profissionais hoje têm essa realidade na sua frente e precisa aprender a lidar com isso também, se posicionar no mercado. Então, eu trouxe alguns dados para comentar com vocês. O mercado jurídico movimenta, em média, 50 bilhões por ano no Brasil. Essa fonte eu tirei do Fenaló em 2020. Então, é um mercado crescente, realmente. Existe muita demanda jurídica, de uma forma geral, em todas as áreas de atuação. É um setor que cresce em torno de 20% todos os anos. Então, eu acho que a gente não tem que olhar para crises, a gente não tem que olhar para índices que sobem e descem, a gente tem que acreditar no nosso potencial, porque o mercado vem crescendo, mercado jurídico. O Brasil tem cerca de 1.100.000 advogados registrados na OAB, e ontem eu estava lendo sobre isso. O número de mulheres que já tem a OAB ultrapassou o número de homens, então nós temos aí algumas mudanças também nesse cenário dos profissionais que estão atuando, mas são muitos profissionais realmente. E nós temos também diferentes gerações no mesmo espaço. Então, você tem o teu cliente sendo disputado por legal techs, por perfis de escritórios muito mais digitais, outros mais tradicionais, outros que pensam de uma maneira diferente, se apresentam com uma outra forma, outros já estão investindo muito mais em tecnologia, ou estão se preparando para inserir na tecnologia. Então, o mercado jurídico, ele tem um perfil muito diferente, não dá para você colocar todo mundo na mesma régua, tá? Até porque muitos estão ingressando no mercado, outros já estão numa segunda ou terceira geração, né? E isso faz também diferença quando você está disputando esse mercado com os clientes. Trazendo isso para um cenário da propriedade intelectual, eu queria trazer para vocês alguns movimentos que o mercado tem acontecido nos últimos anos e que impactam diretamente nos serviços de TI. Por exemplo, a pandemia, né? Não tem como a gente não entender o impacto que a pandemia trouxe nas nossas vidas, mas falando sobre o aspecto profissional, diretamente na cadeia farmacêutica, você tem a necessidade, então, da criação das vacinas, de todo um ecossistema médico nisso, e agilidade na proteção das patentes. Então, o setor farmacêutico, ele puxou para a área da propriedade intelectual uma grande oportunidade para os profissionais do direito que atuam nessa área. Ainda, fazendo uma leitura sobre a pandemia, o mercado de trabalho também teve uma mudança muito grande, porque muitas empresas fecharam, faliram, deixaram suas filiais do Brasil, enfim, teve uma mudança muito grande e muitas pessoas tiveram que empreender. E a partir do momento em que esse empreendedorismo surge com uma força maior, você tem registro de marcas, você tem proteção de patentes, enfim, você tem todo também aí oportunidades. Um dado que eu trouxe para vocês é que enquanto cerca de 1 milhão de negócios foram encerrados, 3 milhões e meio, quase 3 milhões e meio foram abertos ao longo de 2020. Então, para você ter uma ideia desse movimento, desse crescimento do empreendedorismo no Brasil. Aqui, a gente não tem que olhar também só para São Paulo, a gente precisa olhar também para outras regiões. A inteligência artificial, ela veio também, ainda é algo que está sendo mais explorado, mas existem segmentos do mercado onde isso está muito mais maduro do que outros. Mas é algo que você precisa considerar no seu planejamento de negócio, no seu olhar quando você definir alguns nichos de atuação. Então, direito sobre patentes, desenhos industriais e invenções,
de trabalhos que são feitos por robôs, que já vêm com algoritmos criados por robôs, né? Trabalhos artísticos, literários. Então, onde entra a propriedade intelectual? Ainda a gente sabe que está tendo uma discussão muito grande em cima disso, né? É um amadurecimento e um aprendizado para todos, mas com certeza a área do direito ali na propriedade intelectual também está sendo impactada. Estudar sobre isso, se informar, participar de eventos, entender quem são os players desse mercado, vai te ajudar a descobrir também os nichos e oportunidades. E o ESG, que é o Environmental, Social e Governance, que é a busca de novas soluções. Então, a gente está falando sobre o meio ambiente, o social e compliance, governança corporativa. Busca de novas soluções, novos materiais e tecnologias sustentáveis. Então, existe uma pressão, até isso não é uma novidade, né? Isso impacta na vida de todos nós. Mas as empresas, os profissionais têm que se adequar a isso, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. E a partir do momento em que você vai buscando novas soluções, as empresas precisam também se proteger dentro desse mercado para tornar suas invenções também economicamente rentáveis. Então, esse é um outro movimento que vem impactando na área de PI. Aqui eu trouxe mais alguns insights para vocês. Por exemplo, o Protocolo de Madrid, o streaming e a propriedade intelectual, mercado de entretenimento pós-pandemia, segurança jurídica e o e-commerce. O e-commerce cresceu absurdamente. Hoje em dia, qualquer comércio, realmente, se você não tiver uma opção para o seu cliente, é o que acontece na vida da gente, né? Todo mundo, com a pandemia, acabou aprendendo como você consegue se mobilizar sem sair de dentro da sua casa, né? E o e-commerce está aí como uma ferramenta que cresceu muito. NPI, a Estratégia Nacional, e o crescimento dos meios digitais. A gente vê também agora um movimento, né, do Facebook, que veio com a proposta do metaverso. Eu não trouxe isso para a nossa palestra, até porque não é esse foco que eu quero dar aqui, mas eu acho que é algo que vocês podem estar começando a estudar sobre isso, porque também, mais cedo ou mais tarde, principalmente e especialmente para o público mais jovem, isso vai estar em pauta, com certeza, para os próximos anos. Todo mundo tem muita curiosidade, né? O que é isso? A que veio isso? O que isso vai impactar na minha vida? Mas, enfim. Diante disso tudo, você está preparado para atuar nesse cenário? Então, essa é a grande pergunta também, que hoje, se você se sente confortável onde você está, tudo bem. Mas isso vai durar por um tempo muito curto. Então, você tem que começar a entender que ou você começa a utilizar as ferramentas disponíveis para você crescer, ou seu concorrente também começa a atuar na sua frente. Então, o que nós temos que fazer, ou que recursos nós temos para que a gente possa, além, é claro, de todo esse contexto, de ter uma formação técnica que entrega resultados. Então, a gente tem a ferramenta também aí do marketing jurídico. A questão é, o que eu vou aproveitar disso, em que momento e quando? A gente vai tratar sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu acredito que nesse público que a gente está conversando, muitos já entendem mais do marketing, já sabem algumas ferramentas de marketing, inclusive já devem aplicar algumas ferramentas no seu negócio. Mas como eu queria pelo menos alinhar alguns conceitos, eu trouxe aqui para vocês, para depois a gente partir para um aprofundamento. Muito bem. Aqui um conceito mais original, que eu digo, que é o que o mercado todo realmente aplicou e entendeu, que é o marketing, que é uma função organizacional, um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes. Lembrem sempre disso, entrega de valor é muito importante. Bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Muito bem, então, não basta eu ter apenas um serviço que é área consultiva ou contencioso, não. Como o meu cliente está percebendo esse valor que eu entrego, como é o meu serviço para ele. Então, o marketing, ele vai ajudar você, ele te dá ferramentas para ajudar a construir
essa percepção do seu cliente sobre aquilo, sobre o resultado também do seu trabalho. Né? É uma construção também de relacionamento, é uma construção de entrega e as ferramentas que a gente tem para atuar em cima disso. No conceito original de marketing, se aplicam 4 P's, mas se você olhar aqui na minha apresentação, você tem mais um que eu acrescento, que é o 5º P, que são pessoas. Então, produto ou serviço, preço, praça, promoção, publicidade e pessoas. O marketing jurídico ele vai atuar especificamente no P de promoção ou publicidade. Rapidamente explicando para vocês o P de produto. Então, que serviços eu entrego? Muito bem, eu tenho a área de contencioso, a área de consultivo, eu dou cursos, eu dou palestras, eu sou professor. Então, qual é o meu portfólio de serviços dentro do escritório? Né? E também que áreas de atuação que eu atendo, né? No nosso caso aqui é um nicho propriedade intelectual, mas se fosse um escritório abrangente, a gente teria aí, além da propriedade intelectual, outros serviços, outras áreas. Preço, então, como eu pratico o meu preço? Eu uso a tabela da OAB, eu tenho uma flexibilidade, eu faço pro bono, então estabelecer qual é a forma que você apresenta, né, a sua política de preços para os seus clientes. Praça, então em que região eu estou atuando? Eu atuo só em São Paulo, eu atuo em Brasil, eu atuo nacional e internacional, quero América Latina. Então, é importante você definir a praça, porque isso impacta também em investimento. Promoção, então seria realmente a aplicação do marketing, você ter uma divulgação consistente nas suas redes sociais, website, escrever artigos, conteúdos, usar o Google, enfim, a gente vai conversar, foco hoje da apresentação em cima realmente desse P, vamos dizer. E pessoas, né? Quem são os seus clientes? Identificar os seus clientes. Bom, eu quero atuar dentro do segmento de obras artísticas, né? Então, a propriedade intelectual aplicada aos artistas ou ao escritor, autor. Então, eu tenho que entender como funciona esse segmento, como funciona esse nicho, né? A gente utiliza no marketing as personas. E pessoas também é importante lembrar que a gente tem o público interno. A nossa equipe são os nossos primeiros vendedores. Uma equipe satisfeita, uma equipe que tem uma relação transparente de entendimento do escritório, para onde nós estamos indo, é imbatível. Tá? Muito bem. Aqui embaixo, marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefícios. Então, são alguns conceitos aqui para vocês. Nesse quadro, eu estou resumindo o seguinte, o que é importante também fixar em relação ao marketing. O marketing ele é uma ferramenta, no caso jurídico, que vai trabalhar em cima dos objetivos de mercado do seu escritório. Então, ou mesmo você sendo um advogado individual, que você tem uma carreira solo, vamos dizer assim, né? Você tem que estabelecer quais são os seus objetivos para esse ano de 2022. Que nichos você quer atingir? Né? A gente falou sobre que tipo de público, que região. Então, a partir do momento que você tiver isso estabelecido, você consegue trabalhar o marketing de uma forma mais assertiva. Porque, senão, o que acontece? Se você não fez um plano de negócios, e aí eu não estou falando de coisas complexas, mas de você separar 2 dias do seu ano ou 3 dias do seu ano e refletir sobre o que você conquistou e aonde você quer chegar, para que você estabeleça suas metas, porque quando você começar a aplicar as ações de marketing, elas vão ter um direcionamento. Então, é importante fazer análise SWOT, pontos fracos e fortes, pontos de melhoria, se a equipe precisa ser revista, enfim, se a estrutura do escritório está adequada, se vocês querem mudar de região, enfim, tudo isso tem que entrar dentro de um plano, né, prévio, e aí sim você começar a aplicar o marketing. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, que o marketing, ele não vai modificar aquilo que é a essência do escritório, ele vai ampliar. E isso é importante porque, se você tiver problemas hoje para serem resolvidos,
internamente e começar a aplicar um investimento grande no marketing, você vai dar voz para esses problemas também. Então, é importante, de repente, arruma a casa, acerta o que tem que acertar, para depois você começar a investir no marketing jurídico. Aqui é apenas, assim, uma forma de mostrar para vocês, um escritório, um advogado, plano de negócio, seus objetivos, suas metas, o seu posicionamento, seus diferenciais. Então, lembra que a gente está competindo aí com cerca de 1 milhão de advogados, né? Público-alvo. E então, aplicar isso a partir do momento que você tiver isso claro no seu marketing jurídico, nas ações para alcançar esses objetivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa também importante, quanto mais eu faço divulgação assertiva, mais eu estou construindo a minha identidade. E se eu construo uma identidade equivocada, eu não vou conseguir corrigir isso no curto espaço de tempo e nem sei se consigo corrigir. Então, é importante entender onde eu quero chegar primeiro, para depois você começar a fazer os seus investimentos e a sua divulgação. Muito bem. Mas entre as ações, né, e a partir do momento em que eu já sei o que eu quero, para onde eu quero ir, nós temos o provimento da publicidade que precisa ser entendido e respeitado. Eu trouxe aqui para vocês de uma forma resumida, mas que contém, sim, aquilo que é permitido e o que não é permitido, e que vocês podem acessar também. Tem um outro material que depois eu quero disponibilizar para vocês, mas vamos lá. Então, o provimento 94/2000 foi o primeiro provimento, e depois eu vou comentar sobre a atualização de 2021. Acredito também que muitos de vocês já conhecem isso e já têm familiaridade com as permissões ou não permissões, mas a gente pode tirar todas as dúvidas também nas perguntas, tá? Eu vou estar aqui à disposição. Muito bem, então o que é permitido? A identificação pessoal, curricular do advogado, a sociedade, o nome, número de inscrição, o telefone, o endereço, são sempre os pontos de contato, as suas áreas de atuação, enfim, o nome dos advogados, da equipe. Você pode enviar suas malas diretas, newsletters ou folders somente para aqueles que te dão a permissão, né, prévia. Isso já acontecia até antes mesmo da LGPD, tá? Então, eu estou considerando que a gente faz já um trabalho dentro de uma permissão. Muito bem, então, o provimento, ele quer que a área jurídica, ou na verdade o marketing jurídico, permeie a sua divulgação e a sua comunicação de forma institucional, informativa, imparcial e sobriedade. Se você estiver dentro desse conceito, você não erra, você não tem risco, tá? Mas não que isso seja engessado, tá? É só para a gente entender um pouco mais esses conceitos. Bom, dentro do avanço do provimento 205 de 2021, o que ele trouxe, né? Uma atualização especialmente em relação às mídias digitais, à comunicação, à divulgação digital, até por uma questão, até por uma pressão maior, eu acredito, que por conta dessa pandemia também. Mas, enfim, esse era um provimento que já merecia uma revisão muito anterior, né? Exercer o marketing jurídico, então aqui as regras aprovadas, exercer o marketing jurídico de forma compatível com os preceitos éticos, respeitando, né, as limitações do Estatuto da Advocacia, então isso reforça novamente a disciplina e pelo provimento. Autoriza-se o impulsionamento nas redes sociais e o patrocínio, desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços jurídicos. Tudo que mercantiliza, tudo que oferece valor em relação à comercialização, isso é proibido, tá? Então, cuidado com o que você impulsiona. Não é proibido impulsionar. A grande questão aqui é o que você está impulsionando, que tipo de conteúdo você está levando para o mercado, tá? Então, ter sempre em mente que são coisas separadas. Uma coisa é o meio onde eu estou inserido. Então, eu estou inserido nas redes sociais, eu estou nos eventos, eu estou nos congressos, né? Estou nas revistas, nos jornais. Outra coisa é o conteúdo que eu coloco nisso. Muito bem. Fica permitida a utilização do Google AdWords quando responsiva a uma busca iniciada pelo potencial cliente
e desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com ditames éticos. Claro, então, a gente vai falar sobre Google Ads, é uma forma de você realmente trazer o seu site para as primeiras posições e impulsionando, né, patrocinando isso. Você pode fazer campanhas pontuais, ou você pode, tendo verba, você permanece com uma campanha durante um período mais longo, depois a gente vai comentar. Libera-se também a realização de lives nas redes sociais, vídeos no YouTube. Então, há uma abertura maior, né, para a gente utilizar a divulgação ali nesses canais. Não é permitido usar frases ou expressões, isso já estava no provimento 94/2000, autoengrandecimento, comparação, incentivar ajuizamento de ações, a divulgação de valores dos serviços. Então, nunca se colocam frases, você tem desconto, ou causa ganha, ou eu sou o escritório número 1 nessa área de atuação. Você está, uma forma de você induzir, né, a que você seja contratado, então você precisa tomar muito cuidado com esses tipos de apelos. E emprego de fotografias, ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, promover a mercantilização, como a gente já comentou. Não pode, de forma nenhuma, você trazer casos concretos, mencionar nomes de clientes, responder consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação, fazer anúncios em rádio e televisão, painéis de propaganda, mídia paga e panfletagem em vias públicas. Persuasão, convencimento e promoção, fuja disso, tá? Isso é uma grande chance de você ser notificado. Regras não aprovadas nessa última revisão. Então, falando do provimento 205/2021, é proibido o uso de anúncios ostensivos no YouTube, né? Isso, vamos dizer, é o que eu destaquei mais aqui para nós. E eles também comentam sobre publicidade passiva, publicidade ativa e o comitê regulador. O que seria publicidade passiva? Se vocês já ouviram esse termo, ou se já tiveram aí em grupos conversando sobre isso, de uma forma mais simples, é aquilo que você não está impulsionando, ou que você distribui para o seu público que já está conectado com você de forma orgânica. A publicidade ativa você está impulsionando, você distribui para o público que não lhe conhece, você está patrocinando campanhas para um público novo, que vai se conectar com você de forma aleatória. O comitê regulador, desculpa, gente, só um minuto. Comitê regulador, então, isso foi uma coisa também que chegou com o provimento, de que é necessário, para se realmente ter uma efetividade no cumprimento disso, a OAB precisa se organizar internamente para atender as diversas regiões, para que possa acompanhar também tudo isso nas diferentes situações, né? Eu vejo esse comitê regulador não apenas como algo que vem para trazer multas e notificações, mas algo também para que você possa consultar, tá? É algo que, por exemplo, eu tenho uma dúvida se isso é permitido, isso não é permitido, ou eu vi esse exemplo, por que não perguntar para esse comitê regulador que pode te esclarecer? Então, tenha essa visão positiva também, tá? Muito bem. Agora, a gente entrando aqui no conceito do marketing jurídico de uma forma prática, isso que eu acho que é interessante para a nossa palestra, para a nossa apresentação, é que o que eu quero colocar aqui para vocês é que, independente se eu tenho verba ou se eu não tenho verba, se eu sou um escritório grande, ou se eu sou pequeno, médio, ou se eu estou em São Paulo ou fora de São Paulo, nada disso importa. O que importa é que eu possa entender um pouco mais sobre esses conceitos e começar a aplicar. Ah, Regina, mas são muitas atividades, são muitas coisas. Nós vamos dar prioridade para algumas coisas, mas hoje eu vou apresentar para vocês aquilo que é possível fazer dentro do marketing jurídico. Então, nós atuamos no desenvolvimento dessas estratégias, né, que definem esse posicionamento da banca, do mercado, de acordo com a especialidade do direito. E sempre tendo o início da aplicação do marketing, você tem um plano que te traz uma consistência, coesão e vai criar uma imagem. O que seria esse plano de marketing? O que você deve dizer? Então, qual conteúdo você vai expor? Quem é o meu DNA? Quem sou eu?
né? Aonde eu quero chegar? Para quem você vai dizer? Como você vai dizer? Então, para quem nós estamos falando desse público-alvo aqui, ó. O que dizer, a gente está dentro das mensagens principais. Como dizer, são todos aqui, ó, os canais de divulgação. O quando, né? Estabelecer um cronograma, quando eu começo, por exemplo, dezembro e janeiro são meses fracos para a publicidade de uma forma geral. Então, existe recesso, área jurídica tá, assim, muitas vezes de plantão. Então, entender quando que você vai aplicar aí a sua energia, o seu tempo, a sua equipe para o marketing. Quais são os seus diferenciais? E aqui, então, eu relacionei algumas ações já de marketing jurídico, como eu coloquei no quadro anterior, branding corporativo, criação de uma identidade visual forte, consistente, participar de rankings de propriedade intelectual, associações, eventos. Esses eventos, a gente vai explicar um pouquinho mais, podem ser os próprios eventos das associações ou você criar eventos próprios. Artigos, anúncios, assessoria de imprensa, o legal design, o visual law, que são conceitos bacanas, tem trazido uma transformação na relação com o cliente, do ponto de vista de entrega de relatórios, de materiais, onde o cliente se sente até mais confortável para entender aquilo que você está falando no jurídico. Seu website, a indexação do site nas buscas da internet, redes sociais, o inbound marketing, alguns de vocês já devem ter ouvido, que é a jornada do cliente, de reter atenção e conversão, e o Google AdWords, que são as campanhas patrocinadas. Eu vou aqui, talvez, correr um pouco com o nosso conteúdo, mas, por favor, vocês vão anotando as dúvidas para a gente depois conversar, porque tem bastante coisa aí para a gente falar. Sobre branding, o que significa o branding em si? Então, do ponto de vista prático, ele é toda a sua identidade visual. Ele compõe o seu logotipo, as cores, os seus elementos visuais, mas ele é muito mais do que isso. Tudo começa com a logomarca, né? A partir daí, você tem que padronizar a sua identidade visual, adotar isso em todos os seus materiais e manter isso de uma forma coesa, de uma forma que todos da sua equipe, por exemplo, se for um escritório, todos entendam que tem que respeitar a logomarca. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, foi feito um rebranding, que é a antiga marca e como ela se tornou depois, foi um estudo com design, onde teve alguns conceitos envolvidos, e o quão é importante essa marca traduzir também os valores do escritório, traduzir a essência do escritório. Isso pode ser modificado de tempos em tempos, mas não é aconselhável que você fique fazendo um rebranding em curtos espaços de tempo, porque você cria uma identificação com seus clientes, e essa identificação, essa percepção, ela não modifica de forma rápida, né? E é importante que eles te identifiquem sim. Quanto mais você trabalhar dentro das regras de aplicação da logomarca, mais forte e consistente você torna a sua marca, maior identificação imediata, né? Então, você vai ver que marcas consagradas mexem muito pouco, e algumas nem mexem nos seus rótulos ou nos seus logotipos. A indústria alimentícia é um exemplo disso. Falando de... desculpa, eu queria voltar aqui no branding, porque também existe um outro tema, que é o personal branding. É importante que você também entenda que no mercado, quando você está atuando de uma forma jurídica, as pessoas estão tendo uma leitura sobre você. Então, o seu comportamento, aquilo que você fala e o que você realiza, está construindo a sua imagem. Isso é muito importante, que você tenha, como você constrói uma imagem. O primeiro ponto também é um autoconhecimento, quando a gente fala de um personal branding, de você estar se colocando como a sua marca pessoal. Reflita sobre quem é você, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar e desenvolver em você. O que é valor quando você está se relacionando com o seu cliente para estabelecer essa sua marca pessoal? Isso eu não digo apenas para os sócios dos escritórios, mas para todo profissional, né? E até porque os profissionais que estão no início de carreira,
tem uma oportunidade muito grande de aprender e de crescer, desde que você entenda que a sua marca pessoal também vai impactar das suas oportunidades de contratos, de networking, de aconselhamentos. Então, as redes sociais, a gente vê, tem inúmeros casos de advogados que são sozinhos e trabalham muito bem a sua marca pessoal. Rankings jurídicos é importante ferramenta dentro do marketing, mas eu diria a vocês que precisa o escritório já estar um pouco mais consolidado com seus clientes, com seus cases, para poder apresentar diferenciais, porque o ranking nada mais é do que selecionar os melhores escritórios. É um ranqueamento e é muito disputado. E é um processo longo, é um processo gratuito. Você tem inúmeros rankings, eu vou mostrar aqui nos próximos slides, mas é necessário também que você faça uma seleção daqueles que você quer participar. Em rankings jurídicos, aquela máxima que diz menos é mais, ou qualidade em detrimento de quantidade, isso é muito importante. Então, se você quer começar a participar de um ranking jurídico, se você se sente que a sua equipe, ou que a entrega dos seus resultados é compatível com o processo de ranking, perfeito, tem que iniciar sim, mas você não precisa iniciar com todos, você não precisa sair mandando submission ou fazendo, contratando anúncios ou enviando material para todos. Vai sentindo como é esse processo, vai no passo a passo, que os rankings jurídicos, eles realmente fazem uma diferença, numa chancela para o escritório que participa, sim, mas ele não é o único canal de divulgação, ele é mais um canal de divulgação. E especialmente para os escritórios que tenham interesse em ampliar a sua atuação no exterior, porque a maioria dos rankings jurídicos são internacionais. Aqui eu trouxe um pouco da explicação de como funciona, né? É um processo longo, tem duração de meses, não há custo de participação, são gratuitos, cada ranking tem seu próprio formulário. Os critérios e análises de classificação são diferentes para cada ranking, tá? De pesquisa. Existem os nacionais e os internacionais. Você pode depois, vamos supor que você foi nomeado, comprar um relatório ou não, e também você pode ter a opção de publicar um anúncio ou não nesse ranking. Isso é também uma ação do marketing jurídico. Mas sempre lembrando que é importante você ter excelentes resultados e ser lembrado pelos seus clientes em uma pesquisa. Eu queria deixar aqui, falar com vocês, eu participo de muitas apresentações de editores de rankings jurídicos. Existem 3 pilares, se vocês puderem anotar, eu acho que isso é muito bacana. Todos os rankings vão avaliar vocês sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto são os seus cases. Então, qual é a expertise e o diferencial que vocês estão entregando naquele momento que vocês estão lidando com o case do cliente? Isso é analisado sim. A segunda coisa é qual é a imagem que você tem no mercado. Eles vão olhar o seu site, as suas redes sociais, o seu LinkedIn, as suas postagens. Eles vão jogar o nome do seu escritório no Google. Eles vão querer saber quem é você, mas não pela sua boca, vamos dizer assim. Eles querem formar uma opinião a seu respeito diante daquilo que eles estão vendo. Então, por isso é importante você ter uma presença digital, você ter um bom posicionamento, uma identidade visual coerente, porque vocês serão pesquisados para que eles formem essa imagem. E a terceira coisa são as suas referências. Sim, seus clientes vão ser consultados, podem não ser consultados 100% da lista, mas um número vai ser consultado, e a partir daquilo que eles vão dizer sobre você, eles vão tirar essa percepção e somar esses 3 pilares, e ali você tem um resultado, se você pode ser ranqueado ou não pode ser ranqueado. É claro que também, dentro da submission, você vai descrever a evolução do seu escritório. Isso é levado em consideração, mas eles vão checar isso com o mercado. Aqui eu mostrei para vocês algumas telas de rankings, porque realmente são grupos editoriais. Todos que eu estou mostrando aqui
ou eles são próprios da área de propriedade intelectual, ou eles têm uma seção que é direcionada para a propriedade intelectual. De um certo tempo para cá, cerca de uns 2, 3 anos, a gente tem percebido um movimento em que os rankings têm também aberto não categorias, mas rankings separados. Por exemplo, aí no caso da análise, você tem a advocacia mulher, você tem uma análise regional, aqui você tem o IP Star Woman, então é uma tendência, eu acredito, não sei, vamos, né, a gente vai observando. Então, Leaders League, todos eles é possível de você participar com a área da propriedade intelectual. As associações. Bom, existem diversas associações que também geram oportunidades de network. Eu quero participar de todas? Não é necessário, mas hoje a gente tem algumas que realmente, na verdade, sim, todas são importantes, mas você pode priorizar quais você acredita que você deve estar. Nós temos associações nacionais e internacionais. Aqui eu trouxe vários exemplos aqui para vocês. Os escritórios grandes, eu entendo que fazem parte praticamente de todas, mas aí são posicionamentos e objetivos diferentes. Algumas eu trouxe aqui também, e sei que vocês conhecem ou todas ou a maioria delas, né? Essas associações possuem um calendário de eventos, onde é possível também você, além de participar dos próprios congressos, né? Ali online ou presencial, quer dizer, os presenciais agora parece que vão voltar. Mas você pode fazer algumas ações de marketing dentro desses eventos. Então, é importante você ter conhecimento do que é possível. Muitas vezes você não vai fazer esse investimento, mas você sabe o que está acontecendo ali e quais as oportunidades. Os eventos seria autorais aqui, tá? Depois eu corrijo. São os eventos do próprio escritório, então você tem que definir um tema, divulgar para o seu mailing, as suas redes sociais, e aí você pode criar lives ou webinars, ou os eventos, chamar um profissional que pode agregar um conhecimento dentro da área de TI para que você possa falar. Eu vou dar alguns exemplos digitais que a gente tem visto acontecer, que são bem bacanas, mas eventos é algo a se considerar. Anúncios em revistas e portais, trouxe alguns exemplos, tem uma circulação para um mailing qualificado, qual é a vantagem de você ampliar o seu alcance? Algumas aqui são internacionais, outras não, tem revistas também aqui de associações, a BPI também tem revista, aqui da ASP, aqui, como eu disse, se você for ranqueado, existe o Diretório Nacional da Advocacia, em que é permitido você fazer o anúncio mesmo, ele não é um ranqueamento, mas sim um grande diretório de nomes e categorização de escritórios, Marcasur, Trademark Lawyer e o Patent Lawyer, Migalhas como um portal, mas existem outros, onde você é permitido você se associa e você pode colocar um link diretamente para o seu site. Artigos e assessoria de imprensa. Também são outras ferramentas que a gente utiliza e são extremamente importantes. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe que é importante você estar bem posicionado no Google. E o Google trabalha com palavras-chave, com algoritmo de palavras. Então, tudo que é conteúdo é captado pelo Google. Então, as imagens também são, tá? Mas quando você posta artigos, quando você escreve, quando você faz as suas postagens nas redes sociais, é muito importante que elas estejam estritamente conectadas com os temas da propriedade intelectual, direito autoral, enfim, combate à contrafação. Então, tudo isso vai estar ajudando no seu ranqueamento. Então, produzindo conhecimento, você atrai a atenção do seu potencial cliente, principalmente pela contribuição no esclarecimento de uma dúvida jurídica, agrega valor, é relevante e você traz uma autoridade ao seu currículo, à sua carreira, até quando você assina esse artigo. Falar de link building é algo também importante, que a gente utiliza na parte de artigos ou do site, que é você inserir dentro desse texto outros links que vão levar
ali a sua... há uma troca, né? Então, eu estou lendo um texto, tem um pequeno link que vai me levar mais um conteúdo que eu escrevi antes. Então, eu consigo fazer com que aquele lead, com que aquela pessoa que se interessou pela meu ali, propriedade intelectual, ele venha e permaneça mais tempo comigo, porque eu vou alimentando ele com mais informações. Títulos que mencionem... esse link building não precisa também só ser para conteúdos dos quais eu escrevi, mas eu posso, por exemplo, colocar no meu artigo um link para a ASP, ou um link para a BPI, ou para uma outra associação, tá? Por exemplo. Títulos que mencionem os temas de IPI são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Ó. Direito autoral em obras digitais, aceleração e concessão de patentes para a indústria farmacêutica, propriedade intelectual de influenciadores. Então, como eu falei, está tendo um movimento no mercado que está promovendo a propriedade intelectual com oportunidades. É nisso que a gente tem que focar. Então, os nossos artigos sempre têm que estar atrelados a algo do mercado com a área que a gente está atuando, seja para influencers, para obras digitais, a indústria farmacêutica, ou enfim, nós não temos apenas essas, mas são alguns exemplos. Assessoria de imprensa é um trabalho de aproximação da mídia, especializada ou não, para tornar-se fonte consultada quando a pauta for um assunto que o seu escritório domina. Então, a assessoria de imprensa é realizada, sim, por um jornalista especializado na área. Eu descrevi aqui para vocês alguns portais que é possível se colocar, se enviar artigos, mas não é apenas isso, né? A assessoria de imprensa, ela constrói um relacionamento com esses meios, com esses jornais, né? Então, ou revistas, ou portais, ou... pessoas que têm uma influência, né, já no meio, e que é interessante que a gente tenha esse contato, então construir isso. Não, muitas vezes são os sócios, né, que são os porta-vozes, é importante você ter um treinamento para isso, para lidar com a imprensa. Mas hoje a imprensa faz muitas coisas através de questionários, então eles mandam uma pauta, um roteiro, a gente responde, mas isso pode não ser uma regra, né? Às vezes você vai ser entrevistado, sim, pode ser online ou pela TV, não importa, você tem que ter esse treinamento para entender como funciona, estar preparado ali para as respostas. Falando de legal design e visual law, que eu acho que assim, a gente chamar isso de uma novidade, eu não me sinto muito confortável, mas é algo que veio para ficar sim, porque cada vez mais os escritórios estão adotando isso. Não é algo simples e fácil, porque é uma mudança de paradigma, é uma mudança de entender como eu comunico um assunto que é uma norma, uma lei, e que eu tenho que passar isso para o meu cliente, né, sem perder a importância jurídica, mas não é impossível. Então, um pouco de conceito aqui para vocês, a mudança na forma da comunicação é uma das mais importantes tendências para o mercado jurídico. Hoje as pessoas querem que você já passe esse conteúdo de uma forma muito mais imediata, rápida, dinâmica, porque ele já começou a processar se aquilo faz sentido ou não para ele. Mas como a gente faz isso, né? Então, o Visual Law está dentro do Legal Design, que é a aplicação do design dentro de uma comunicação, dentro de um comportamento jurídico, que usa os elementos visuais para tornar os documentos jurídicos mais claros e compreensíveis. Alguns exemplos que eu trouxe aqui, por exemplo, proposta de honorário, contratos, petições, memoriais. Então, é possível que você transforme esses documentos em algo muito mais agradável de se ler. Mas isso não é apenas o designer que vai aplicar os elementos visuais. Existe um trabalho prévio que é a construção desse conteúdo precisa já estar num formato muito mais leve, menos denso e mais direto ao ponto. Então, eu diria que trabalhar com legal design, o visual law, é um trabalho a 4 mãos, né? Existe o lado jurídico que precisa se preparar para aquele documento ser realizado de uma outra maneira e o design aplicado àquilo. Website, então, é um dos principais canais de divulgação do escritório
E aí, realmente, é onde você tem uma... onde você é dono desse canal, você não corre nenhum risco de alguém ir lá e amanhã dar uma pane, como a gente viu, por exemplo, no WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, que tira do ar. Não, eu tenho o meu site, o meu conteúdo está seguro ali, eu não dependo, eu não tenho um risco, então invista sempre no seu site. Ele é uma das prioridades dentro do marketing jurídico, se eu tivesse que escolher por onde começar. Né? Então, é a base de informação para os seus clientes, sempre pensar que o site, ele já tem que comunicar o seu perfil, então, os banners iniciais, ou a home, como a gente chama, ela já tem que estar ali falando sobre qual é a sua atuação. Então, se você quer atuar dentro daquele nicho de patentes para indústrias farmacêuticas ou direitos autorais em obras digitais, isso tem que estar já logo na sua home. Você já tem que pensar em colocar isso, reveja. Pense sempre que, cada vez mais, o jurídico vai ter que conversar com o mercado, com os segmentos de mercado, né? Então, trabalhar isso de uma forma bem clara, com as imagens, com os títulos. Você pode anexar folders, artigos, e-books, news, mantenha um blog, porque o blog é o que traz atualizações, além da área da equipe. Então, sempre está atualizando o seu blog. Títulos, isso ajuda também no ranqueamento. Títulos que mencionem temas de TI que o mercado está demandando. Por exemplo, aqui, aceleração em concessão de patentes para a indústria farmacêutica, importância do registro de marca para o empreendedor, direito autoral em obras digitais, direito digital de influenciadores. Então, tudo isso movimenta as suas buscas. Você está com isso no teu site, te ajudando também, né, a te colocar mais próximo do teu público-alvo. O SEO é você conseguir indexar o seu site dentro da plataforma, das métricas do Google. Então, é importante que quando você estiver construindo o seu site, ele já esteja pensado nessa indexação. Isso tem um lado mais técnico para ser feito, mas é importante que, mesmo que você diga assim, Regina, mas eu já construí hoje o meu site e eu não fiz isso. Ok. Então, você pode também aplicar o SEO depois que esse site está construído. Então, é importante que seja revisto, se realmente os termos que você tem nesses conteúdos, enfim, tem toda uma técnica para ser feito isso. Então, como eu coloquei aqui, você vai trabalhar com as palavras-chave dos termos para o qual você quer que a sua publicação apareça em destaque em alguma pesquisa. No caso, o site aqui. Se você quer, por exemplo, que uma página apareça nas primeiras posições quando alguém procurar por registro de marcas, essa é a palavra-chave para a qual você vai ter que otimizar todas as suas publicações no seu blog e também nas suas páginas de site. Por exemplo, existem palavras-chave, aqui entrando um pouco mais nesse assunto, que dentro do marketing a gente chama de cauda curta ou cauda longa. Então, termo registro de marcas. Ok. Registro de marcas na indústria alimentícia. Então, eu estou aprofundando mais esse termo, eu estou já entrando mais no detalhe, né? Então, são termos que podem fazer parte da sua lista. E, como eu falei, a parte do link building, você também pode inserir links nesses conteúdos e no seu site e pensar nisso, na hora que você estiver construindo ou revendo. Falando de redes sociais, o que eu queria trazer para vocês? Algumas coisas que são mais relevantes. Por que a rede social atrai tanto? Né? Porque ela tem características como mobilidade, imediatismo, interação e compartilhamento. Tá? Outros meios de divulgação não são tão completos. Entender quem é o seu público, processos contínuos, com certeza vocês já interagem, vocês já publicam nas redes sociais. Então, eu vou trazer aqui menos conceito e um pouco mais de aplicação. Então, o mais importante hoje é que você entenda que ela vai refletir quem você é. Então, muito cuidado com aquilo que se está publicando, com aquilo que se está na moda, com aquilo que é uma tendência, mas você tem que entender se aquilo é adequado ou não ao seu perfil, é adequado ou não ao tipo de público que você quer atingir.
As redes sociais são um espelho da banca. Você precisa gerar ações também no seu dia a dia para alimentar as suas postagens, tá? Existe uma conexão muito maior, que a gente fala de engajamento, quando as pessoas veem quem está por trás do escritório, quem está por trás daquilo que é postado, né? É muito bacana isso também. É uma forma de você atrair pessoas. Hoje, os escritórios buscam informações para selecionar e também contratar novos advogados utilizando o Google, LinkedIn ou Facebook. Aqui a gente está falando sobre equipe, sobre o nosso público, aí muito mais para aqueles candidatos que querem vir para a nossa equipe. Eles vão buscar informações na rede social. Opa! Muito bem. Aqui, ainda dentro desse contexto, definir a persona, características, os hábitos do seu público-alvo, criar um calendário de postagens. Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas. Então, Regina, eu sou marketing, sou eu que atendo, sou eu que precifico, sou eu que acendo a luz e apago a luz. Tá bom, eu também sou isso. Então, a gente está junto, não tem problema. E aí, eu trouxe alguns recursos aqui que dá para a gente fazer, por exemplo, o FreePic, um banco de imagens gratuito, KissPMG, Flatcom, ícones, referências de conteúdo no Answer the Public. Então, você tem como também começar a trabalhar com um pouco mais de ferramentas na sua mão e que não vão te custar. Você tem uma linha editorial para escrever, então é importante você pensar nisso. O que seriam linhas editoriais? Rapidamente. Eu tenho um calendário de postagens. Eu quero falar sobre um conteúdo jurídico, então eu vou falar sobre PI aplicado, né, aos diferentes mercados. Mas eu quero falar sobre os eventos. Imagina uma revista onde ela tem várias seções. Isso são as linhas editoriais e as seções que a gente pode criar nas redes sociais. Então, para falar de conteúdo jurídico, para falar de eventos, para falar da equipe, para celebrar acontecimentos. Ok, então você vai criando essas sessões e isso te ajuda também a compor o seu calendário de postagens. O Google Alerts, que você pode buscar, entender que conteúdo está acontecendo lá. Bom, eu quero trabalhar em direito autoral, mas para área de, por exemplo, de moda. Então, tá, vamos jogar isso em palavras-chave e vamos entender o que está acontecendo, né, na área fashion, enfim. Respeitar a identidade visual quando criar posts, imagens atrativas com títulos que despertem a curiosidade. Isso é muito importante. Você tem segundos para atrair a atenção e para que a pessoa tenha vontade de entrar no seu perfil e te seguir. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Aqui, no caso, esse é um escritório de propriedade intelectual. E eu acho que o branding, a comunicação deles é bem interessante. Acho que é um exemplo que vale a pena olhar, que vale a pena vocês verem como que eles cuidam da imagem das postagens. Bem bacana. Aqui, no caso, a Liga Nacional, que veio crescendo ao longo do tempo e que tem, assim, também uma identidade visual, um cuidado naquilo que ela promove, mas não apenas a parte de conteúdo, mas a sua imagem. Aqui em redes sociais eu trouxe também alguns outros insights para vocês, que nem sempre eu preciso abrir uma página, ter um perfil com o meu próprio nome do escritório, mas eu posso ter um perfil que promova a propriedade intelectual dentro já de um nome mais genérico. Aqui eu trouxe um exemplo do IP Coffee Talks, que também é bem bacana, onde é uma forma de você também disponibilizar conteúdo, trazer pessoas, você movimenta a propriedade intelectual, você traz diferentes visões, funciona muito bem também para as redes. Podcast, trouxe como exemplo da BPI, que está disponível no site, eles têm, né, toda uma programação para esses podcasts, é uma forma bem feita, então é também uma referência para mim, tá? Então eu quis trazer hoje para vocês alguns exemplos do que o mercado dentro de propriedade intelectual tem atuado. Soraya, estamos com o nosso tempo um pouquinho mais extenso, eu estou terminando, não sei se ainda posso finalizar aqui. Pode tá. Nós já estamos no final. Mídia digital,
ainda falando um pouco sobre isso, porque é muito importante que vocês entendam que hoje o marketing não sobrevive sem o digital, tá? Então, você pode até ter ações daquilo que a gente chama de offline, né, que são as ações presenciais, as ações fora do digital, mas você precisa estar presente aqui no digital. Não é necessário fazer tudo, mas escolha aquilo que você consegue abraçar e vai por fases. Estabelece uma comunicação, consolida, começa outra. Bom, a parte de vídeos, então, você precisa se inserir em vídeos. O YouTube hoje é dos canais de mais acesso, tanto Google como YouTube. Vídeos curtos, vídeos produzidos através de um conteúdo que não é você que vai estar falando, animados. Ok, existem diversas formas de você criar vídeos, mas de alguma maneira você tem que começar a se expor também, tá? São vídeos curtos, vídeos para as redes sociais, e aqui eu coloquei um pouquinho como é que a gente funciona nessa parte da elaboração do vídeo. Podcasts, como eu falei, tudo parte de um roteiro, tudo parte de um estudo prévio. Não comece a pensar, bom, vou lá e vou publicar uma coisa porque hoje é o dia da publicação, eu preciso fazer isso, eu estou atrasado, fiquei uma semana sem publicar. Cuidado, às vezes é preferível você atrasar 2, 3 dias do que você publicar algo que as pessoas vão ver e vão entender, será que, né? Então, parte de um roteiro, entende primeiro o que você quer falar e faz essa gravação, assiste ou, de fato, entende como você vai estar se apresentando. Aqui você tem, né, alguns streamings, opções, né? Você tem não apenas você falar, mas você pode convidar um profissional da área para debater um determinado assunto dentro do segmento que você escolheu. A gente viu alguns exemplos aí agora. Então, por exemplo, patentes na indústria farmacêutica, trade dress, design para embalagens da indústria alimentícia, proteção de patentes da inteligência artificial na indústria automobilística. Por que não? Né? Isso, é como eu falei, a inteligência artificial vai mexer com a nossa vida e com vários mercados. Inbound marketing é algo importante e que vem realmente, assim, faz diferença para quem está aplicando de uma forma certinha o inbound marketing. Não é muito simples, demanda bastante produção de conteúdo, mas eu vou trazer aqui para vocês pelo menos esse conceito. O inbound marketing realiza a gestão da jornada de compra do cliente. Depois de implementar as ações de marketing com planejamento, então depois que você já estabeleceu ali, que você já tem uma rede social, você já vem postando, você já tem uma presença de conteúdo, aí sim você começa a pensar aí em se aprofundar em algumas coisas, que no caso do inbound. Então pode-se aplicar o inbound marketing para um público-alvo, gerando links de fora para dentro do seu site, do blog. Fases do inbound marketing. Atrair leads, ele tem algumas fases para acontecer, porque essa jornada do cliente, então você entende que você vai atrair esse cliente até que ele se torne, quer dizer, você vai atrair esse prospect até que ele se torne o seu cliente. Então existem algumas fases para isso. A divulgação mais ampla para atrair, depois você vai nutrindo, entregando mais informações. Quando a gente fala das dores do cliente, é isso mesmo. A gente tem que entender o que o cliente tem de dificuldade, porque é ali que a gente vai conseguir chamar a atenção dele. Melhora o posicionamento da marca e vai aumentando o desejo de compra pelo seu serviço. Consideração da compra, quando eu já entendi quem é você, quando eu já sei que você tem expertise para aquilo que eu preciso, e eu já estou considerando falar com você ou começar as tratativas ali. Então, é um contato e interesse já mais consolidado, se interessa por mais detalhes. Reter. Seu cliente aumenta a fidelização, mantém conteúdos exclusivos e continua a comunicação. Aqui é um esquema, vamos dizer, um pouco mais fácil para a gente entender como funciona esse inbound marketing, esse funil aí. E eu trouxe já dentro dessa leitura o que a gente pode fazer. Então, dentro dessas fases, busca que você tem topo do funil, então realmente é você fazer suas postagens nas redes sociais, blog, Google Ads, indexar seu site organicamente, é você se mostrar para o mercado de uma forma mais ampla, né? Você pode trabalhar com conteúdos educativos. Aqui, quando você já despertou o interesse, ele já tem um reconhecimento que você sabe solucionar um problema, você
entende, então você pode pôr landing pages no seu site, formulários, newsletters, e-book, vídeos, revistas, eventos direcionados, lives, webinars. Então, você já está me trazendo mais informação de uma forma um pouco mais direcionada. E aqui, no fundo do funil, análise aqui, diferenciada entre os profissionais, análise diferenciais, aqui você tem folder, reunião, proposta. Então, na verdade, eu já entendi quem é você já chamou minha atenção, eu já entrei no seu site, eu já pedi um pouco mais de informação, eu baixei um e-book que você fez, e eu estou convicta de que você realmente é a pessoa certa que vai me ajudar. E então, tem todo aí um approach para que você seja contratado. Google AdWords, que é um conjunto de grupo de anúncios. Basicamente, a gente vai estar falando de impulsionamento do seu site no Google, e através de um patrocínio, de verba, você precisa realmente fazer aí um patrocínio, separar uma verba para isso. Tudo vai depender de algumas métricas. Não dá para dizer se você precisa de muito ou pouco. Por exemplo, se você quer competir com o termo registro de marcas, porque o Google AdWords ele vai trabalhar com as palavras-chave. Registro de marcas em São Paulo, para as primeiras posições, eu vou dizer para você que você vai pagar muito caro e que vai ser muito cara a sua campanha, para você conseguir se manter ali nas primeiras posições. Mas se eu quero fazer a mesma campanha fora de São Paulo, isso já muda muito. Então, o investimento ele tem que andar de acordo aí com os seus objetivos, com a sua métrica. Então, por exemplo, aqui, o que é permitido? Pode o advogado divulgar os links patrocinados na internet, no seu nome ou da sociedade, a qual pertence, endereço, telefone. Você vai colocar lá realmente o anúncio do seu site, né? Não, você não pode utilizar expressões imprecisas ou exageradas ou que extrapolem a modicidade e o caráter informativo, porque o Google AdWords, ele prevê que você faça uma frase de anúncio ali logo abaixo do seu link do site. Sempre você tem que criar essa frase de anúncio, então você tem que tomar cuidado quando você estiver pensando nisso. Aqui eu trouxe 2 listas de palavras-chave dentro da área da propriedade intelectual que podem ser utilizadas dentro do Google Ads. Por que aqui está verde e aqui está vermelho? Vou explicar isso. Bom, registro de marcas, advogados de marcas, você pode colocar qual a sua região. Registro de patentes, advogados de patentes, patentes, direito autoral, propriedade intelectual, industrial, nomes dos sócios, o nome do escritório. Isso daqui vai te trazer os leads que vão estar em consonância com a sua área de atuação. Então, eu trabalho na propriedade intelectual, direito autoral, e aí você vai explorando essas palavras. Isso, o seu risco de você receber pessoas que não estão conectadas com aquilo, com esse teu contexto, é muito baixo. Aqui está em vermelho, por quê? Se você colocar nas suas palavras-chave marcas, invenção, inovação, o risco de você receber pessoas que não estão interessadas naquilo que você vai, que é registro de marcas ou proteção de patentes, é muito alto. E onde está o X da questão? Cada vez que a pessoa clica no seu anúncio e ela não é aquele lead que a gente chama qualificado, você pagou. Então, a sua verba vai caindo. Então, o mais importante é você ter muita clareza e trabalhar bem essas palavras-chave, porque cada vez que marcas, por exemplo, já aconteceu, assim, de pessoas que vêm procurar, você vende marca de tênis Adidas? Não, porque eu não vou vender, eu não sou um comércio, a gente faz registro. Ah, não, então você não é loja, não tem nada a ver com o que eu quero. Então, esse tipo, vamos dizer, de pessoas que vão vir com outra questão, o risco aqui é muito alto. Então, evite você colocar palavras muito abertas. Prospecção de clientes, então, a gente tem que fazer ações integradas. É importante que você entenda que não é porque você fez um post hoje na rede social, seja no Instagram, no LinkedIn, que amanhã o seu telefone vai estar tocando. Não é assim que funciona. Poderia ser, mas não é. Você precisa estar presente no mercado, insistir, continuar, se mostrar. Um momento você está num evento, no outro momento você faz uma live, no outro momento você faz um post, no outro momento você publica um anúncio. O mais importante de tudo é isso.
você está realizando ações integradas. Se você quer resultado a curto prazo, aqui você tem, ou você impulsiona, patrocina, mídia paga, e aí você tem, né, esse alcance muito maior, vai produzindo conteúdo relacionado com o momento atual, então tudo aquilo que são assuntos quentes, você consegue ter maior visibilidade, porque é aquilo que as pessoas vão estar pesquisando na internet. Ou outras coisas também, você levantar informações sobre o mercado de atuação do seu cliente, entender se há oportunidade para oferecer soluções jurídicas. Então, por exemplo, você já atende um cliente que tem proteção de marcas, mas o que mais, além disso, você pode oferecer para ele e que ele não está sabendo ainda que você tem. Então, também é o que você crescer dentro desse próprio cliente. É importante fazer essa análise, entender e estar sempre se mostrando. Estratégia e execução. Pensar nisso, que são... Não adianta a gente ficar com isso só no papel também. Precisa começar a implementar. Pode ser devagar, pode ser uma coisa por vez, não tem problema, dando o primeiro passo. Muito bem. Marketing jurídico estruturado coloca o seu escritório em um novo patamar. Trabalhar com marketing não é uma opção. Você já atua dentro desses 5 P's. O que você tem é que decidir quando você vai profissionalizar isso e como. Então, você fala, Regina, quanta coisa. É quanta coisa, né? Para uma apresentação e para o dia a dia da gente que vive isso. Mas, com certeza, muitas das coisas que eu disse, você já se identifica e você já faz. Talvez você ainda não esteja com as ferramentas, implementando as coisas de uma maneira mais sistemática. Tudo bem, cada um tem a sua medida. Mas o importante é que você busque conhecimento e comece a atuar. O que eu queria... A apresentação minha, na verdade, terminou. Eu já estou indo aqui para os finalmente. E o que eu queria dizer para vocês é que eu tenho 2 materiais que eu gostaria também de enviar para vocês, que é o Guia de Boas Práticas em Redes Sociais. E esse outro material é um outro PDF que mostra... sobre o novo provimento da publicidade, agora de 2021. E ele está bem bacana, ele está bem resumido, bem direto. De que forma que eu posso enviar isso para vocês? Se vocês podem me pedir pela rede social, por um direct, pelo Instagram, eu posso encaminhar, porque eu acho que é mais fácil, eu passo para vocês e esse material é bem bacana. Aqui ficam os meus contatos, meu telefone, os nossos perfis nas redes sociais, no LinkedIn. Seria assim, um enorme prazer de poder contar também com vocês na minha rede, e eu vou também tentar seguir vocês. Eu acho que é muito legal essa troca, e eu queria também me colocar à disposição aí de vocês, se tiver um tempo, Soraya, para que eu possa responder algumas perguntas, enfim. Vamos tentar fazer rapidinho, então, as perguntas? Não sei se eu estou compartilhando ainda. Deixa eu cancelar. Não, já saiu. Tá bom. É muito conteúdo, mas eu acho que é bacana passar para vocês aquilo que a gente está trabalhando no marketing. Que bom, pouca gente ótimo. Saiu. Eu tinha certeza que ia ser. Eu tenho 5 recados finais, mas vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Já alguns colegas já saíram, por causa do avançar do horário, a gente teve picos aí de mais de 50 pessoas assistindo, e algumas já se retiraram da plataforma. Tá bom. Pode perguntar, Gabriela, abre o seu áudio e faz a sua pergunta. Não ouviu. Eu não estou ouvindo, não sei se ela já começou. Ela abriu o áudio, mas também não estou escutando. Espera aí. Oi, Gabriela. É Gabriele. Boa noite. Gabriele. Boa noite. A minha pergunta é sobre as cores na divulgação, principalmente nas redes sociais. O quanto ela influencia para alcançar as pessoas no marketing jurídico? Cores. Muito bem.
a gente tem tido um movimento de incluir algumas cores um pouco mais atrativas. Elas são bacanas. A rede social, assim, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a rede social foi feita para celebridade, né? Ela surgiu com essa intenção. Mas a gente, não só nós da área jurídica, mas das empresas, no mundo corporativo, se apropriou dessas redes sociais. Então, você falar de cores, você falar de atratividade é muito normal dentro da rede social. O que não é normal é para o contexto jurídico. Mas nós temos tido um movimento de inserir cores como elementos de apoio. Então, você já tem... até eu mostrei esse exemplo que a gente viu, onde ela usa uma cor mais roxa, uma cor mais forte, é um posicionamento que ela entendeu para o público que ela atende. Mas aí eu acho que usar cores é uma coisa interessante, sim. Você tem só que tomar cuidado com cores que sejam muito acesas, muito extravagantes, mas cores... E cor como um apoio. Então, por exemplo, eu posso usar um azul marinho, o cinza, mas eu posso colocar um tom ali como uma cor secundária. Isso os escritórios já vêm atuando e já vêm fazendo dentro da sua comunicação, né? Traz um pouco de modernidade. É sempre interessante também fazer um estudo. Se você quer fazer um logotipo, por exemplo, onde vai definir toda a sua identidade visual, testa antes. Como é que ele fica com essas duas cores, como é que ele fica com essa outra? Né? É sempre importante você testar antes de você começar a lançar as coisas. Te ajudei? Muito, muito obrigada. Tá bom. Vai falar, Monique? Não, obrigada. Temos o Matheus levantou a mãozinha. Vai lá, Matheus, pode abrir o áudio e falar. Bom dia, boa noite, desculpa. Regina, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Quanto à criação da identidade visual, ela deve partir da escolha das cores, da paleta de cores, e a partir daí que se desenvolve a questão de elaboração de material de papelaria, cor de site, cor e cor das publicações? Totalmente, totalmente. Obrigado. O que acontece? Você vai criar um logotipo do seu escritório, por exemplo. E desse logotipo é importante você ter o que a gente chama de manual de marca. Gente, é diferente um pouco de... Vamos abstrair o registro de marca. Vamos falar agora sobre o ponto de vista design, tá? O manual de marca, ele vai te dizer as regras de aplicação, a cor Pantone, a fonte que você utiliza, a tipologia, o elemento visual. Isso dentro do marketing é extremamente importante. Por exemplo, quando você vai para um evento e você precisa enviar a sua logomarca, você tem que seguir o logo original especificado dentro daquelas regras de aplicação. Isso é bom para os fornecedores. Esse manual de marca, ele é uma base, né, da sua identidade visual para você aplicar em todos os seus materiais. Você tem que ter uma coerência. Então, se você estabeleceu que o seu logo ele é verde e azul marinho, por exemplo, toda a sua identidade visual tem que permanecer dentro dessa paleta que você escolheu. Só um último ponto. A elaboração da logomarca, né, vamos dizer assim, do ícone, do logotipo, ele é essencial? Sim. No logotipo? Sim, sim. Obrigado. Sim. Então, dona Soraya. Agora é a Débora Lopes, que é a nossa membro correspondente, presidente da Comissão de PI de Santos. Débora, pode abrir aí teu áudio. Minha câmera está esquisita. Eu não sei pode baixar sua mãozinha. Está esquisito para vocês, não tá? A câmera? Mas a gente está te bem. Tá, só para eu aparecer aqui. Regina, parabéns, obrigada pela exposição.
sensacional, assim, a gente fica até meio tonto, né, com tanta coisa que a gente tem que fazer para, meu Deus do céu, para poder ter um resultado mais incrível, assim, essa exposição super didática. Obrigada mesmo, parabéns pela apresentação. A minha questão é, a gente sabe que na nossa área nós temos aquele dilema que é a consultoria em TI, né, ela pode ser realizada por outros profissionais que não sejam advogados, então a gente tem a opção de um formato aí de ter uma empresa, que seria uma forma de não ter tantas restrições para poder vender um serviço, né? Então, podemos ser advogados, podemos ser empresários nessa área também. E isso, a gente acaba vendo alguns abusos em relação a isso no mercado, né? Em relação ao marketing, né? Eu tenho empresa, eu tenho uma identidade visual da empresa, que é diferente da minha de advogada, tomo bastante cuidado com isso, mas eu queria ouvir um pouco de você, a sua opinião em relação a isso, como os advogados podem explorar, de repente, uma marca e fazer um marketing por uma empresa, né, que seja um negócio lícito, de acordo com o que na direitinho de consultoria em TI, sem infringir, né, essas restrições do Código de Ética da Advocacia. Tá. Eu queria só que você me esclarecesse um pouco. Quando você fala como fazer o marketing de uma empresa, me dá um exemplo, por favor. Me dá um exemplo concreto para eu entender. Então, por exemplo, fazer um post, por exemplo, né, em que você fale assim, registre sua marca conosco, consulte a nossa empresa. E não é um escritório, por exemplo, e não é um escritório. Então, não é no formato de uma sociedade de advogados ou um profissional liberal, um advogado. Seria no formato de uma empresa de consultoria em TI que pode ser constituída dessa forma, né, por não ser um serviço exclusivo, um serviço jurídico exclusivo. Então, eu vou falar o que eu faço. Na minha empresa, eu não apareço ostensivamente, eu evito ao máximo me colocar dessa forma como advogada, tá? Mas a gente vê que há alguns abusos, né, no mercado, a gente acaba vendo que utilizam esse meio para oferecer aí serviços como advogado e outros serviços jurídicos que não só os registros no INPI, por exemplo, que são serviços administrativos. Olha, eu acho isso uma saia justa. Será que isso, não sei se a minha leitura está sendo muito parcial, aliás. Eu acho uma saia justa, porque isso é uma forma, pelo que eu estou entendendo, tá? De você achar um outro caminho para que você faça uma publicidade muito mais ampla, mais comercial, mais mercantilista, do que você estivesse sob o guarda-chuva das regras da OAB? É esse sentido que você quer me perguntar? Porque o serviço ele está no CNAE como um serviço que pode ser explorado comercialmente, tá? Então, pode haver um advogado que faz esse serviço e pode ser que não seja um advogado que faz esse serviço, na realidade, né? Mas nós, como advogados, né, eu posso ter uma empresa e posso oferecer, ser, por exemplo, o departamento jurídico da empresa, né? E ter uma equipe que faz essa parte administrativa e fazer o marketing como empresa e não como escritório de advocacia. Mas muitas vezes eu acho que acaba dando um conflito. Totalmente conflito, porque assim, vamos colocar de uma forma prática. Ponto de partida, eu sou uma empresa ou eu sou um escritório jurídico? Já começa a diferença desse ponto de partida. A segunda coisa o que eu estou oferecendo é a mesma coisa para um cliente, só que de uma forma diferente, com uma roupagem diferente? Então, isso, pelo que eu estou entendendo aí do que você está colocando, é uma forma de eu poder explorar mais a divulgação no mercado, me posicionar de uma forma até mais comercial, né? Sem estar tendo que seguir certas regras que um escritório jurídico, um advogado estaria seguindo. E eu acho que isso é complicado. E até porque abre uma concorrência entre vocês que estão no mesmo nível. Já de saída, já não está no mesmo patamar dessa concorrência. Agora, como é que você regulamenta isso, ou como você vai padronizar, ou de que forma você vai fiscalizar isso, é algo que precisa ser também trazido para uma discussão, sim. Agora,
Se o mercado está praticando dessa forma, se essas coisas vêm acontecendo com maior frequência, e isso vem trazendo assim, um problema, eu acho que é algo que precisa ser revisto com certeza. Mas é uma forma de você se apresentar de outra maneira, vai explorar o marketing jurídico porque o público é o mesmo, ele quer que alguém contrate ele para registrar uma marca ou para uma proteção de patente. É o mesmo que você está disputando, tá certo? E aí é que gera esse conflito todo. As bases já partem de uma maneira diferente. O que você acha, Soraya? Olha, te confesso que agora eu estava com a cabeça em outra coisa. Não estava muito. Mas quando Não, a é que para Débora mim tava... não funciona, mas... É que a Débora puxou um assunto para você que talvez não seja muito comum, porque você atende basicamente só escritórios e advogados. Eu Na nunca nossa peguei, área, de fato, um então, na caso nossa assim área, específico. infelizmente, não tem mais aquela credencial que era do agente da propriedade industrial, que quem era agente tinha que prestar um concurso, você sabe que eu sou, inclusive, do primeiro concurso. Tiveram só 3. Depois teve uma liminar, que ainda está vigorando, que qualquer pessoa, independente se ela é um cara não jurídico, qual seja a área dela, se ela tem curso superior ou não, ela pode simplesmente oferecer serviços de propriedade intelectual. Só que a gente tem aí uma concorrência infeliz, né, medíocre, dentro desse universo de quem se aventura a fazer sem estudar, sem aprender. A gente tem que conviver com muitos picaretas, né? Sim. E muitos deles têm só o lado comercial da coisa. E tem outros que têm, além do lado comercial, tem o lado do estelionatário. Sabe aquele cara realmente estelionatário raiz? Não é Nutella, raiz. Os caras conseguem fazer de um jeito que ninguém consegue achar eles. A gente denuncia através das associações, do NPI. O próprio NPI já colocou vários avisos no site. E, olha, os caras são artistas. Os caras são... Artistas não, são profissionais. Então, é nesse tom que a Débora perguntou, né? Poxa, e também tem outra coisa, que a gente não necessariamente, mesmo quem é advogado, ele pode abrir uma empresa sem ser sociedade civil, ser uma empresa, uma limitada, que presta serviços de propriedade intelectual. Pode ser, não sei nem se é o caso da empresa da Débora. E aí ela não está dentro das regras da OAB, quando ela está numa limitada. É isso que eu ia falar. Então, se você parte como uma empresa... Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, eu imaginei. Porque, como ela, eu conheço várias outras pessoas. Você só tem que ficar atenta, Débora. Não sei se é em Santos, se vai incorrer a questão do ISS, mas você já deve ter sido orientada na parte tributária, porque várias empresas que surgiram, que a gente tinha, eu mesma, quando eu comecei com 17 anos com a Neide, aí, na Custódia de Almeida, não era um escritório de advogados, era uma empresa, era uma limitada. Só que se pagavam uns impostos absurdos, blá, 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 e vários colegas aí tinham só empresas, não escritório. Hoje em dia está todo mundo migrando para abrir escritórios por causa da tributação. Sim. Mas aí é uma história muito longa. Mas é isso, acho que a Débora meio que falou do que ela poderia fazer ou não, porque ela não está vinculada às regras do Código de Ética da OAB. Então, essa é a diferença. Exatamente, essa é a diferença. Parte de onde? Você é um escritório ou não? Você está atuando, você está se mostrando para o mercado usando um escritório, vamos dizer que não é sobre a OAB, então você vai ter um marketing aberto, você vai publicar nos outros meios que são permitidos, porque você não está sobre isso. Agora, no fundo, a competitividade é sobre o mesmo cliente, é sobre o mesmo tema, é sobre o mesmo assunto. Né? Isso faz sentido. Daí vai isso ter é complicado. olhar aquelas regrinhas que a gente coloca nas associações, né? Nos códigos de ética. É importante seguir meio aquilo. É isso aí. Muito bem, eu acho que tem mais uma mãozinha levantada. Você sanou a tua dúvida, Débora? Sim, não era só realmente para ouvir a opinião de vocês sobre essa questão, né, do nosso mercado, que é bem específico, né? E a gente sofre, né? Os clientes sofrem também com as abordagens, com tudo. Mas é uma brecha, né? Eu entendo que é uma brecha que existe, mesmo que acaba sendo utilizada dessa forma antiética. Distorcida, né? Mas obrigada pelos comentários. Muito bem, a Monique vai fazer a última pergunta e eu vou dar os recados finais. Monique, pode abrir teu áudio aí? Isso. Abriu, consegue me ouvir? Sim.
Sim. Boa noite a todos. Obrigada, Soraya, pela oportunidade de falar. Regina, fica aqui os meus parabéns pelo excelente conteúdo da aula de hoje, tá? Muito esclarecedor. E é mais uma dúvida que me gerou aqui, foi um insight que eu tive a respeito da identidade visual. Você acabou de comentar, né? Comentou há pouco a questão das cores vibrantes. E com base na aula de hoje, o que você... É mais uma opinião mesmo. O que você acha que não seria de bom tom colocar numa identidade visual hoje, com base na aula que você palestrou agora? Tá. Quando a gente fala sobre cores, a gente tem que levar em consideração o que a gente chama de cores complementares. Uhum. Busca no Google que vocês vão achar aí que é um espectro de cores complementares. Então, ao pensar na sua logomarca, ao pensar na sua identidade visual, faça sempre essa composição, tá? Podem ser cores opostas, mas são cores complementares. Se você quer ficar numa zona de conforto com pouco risco, você vai partir para um azul marinho, para um cinza, para as cores bem sóbrias, né? O preto, o branco, as composições de cores que a gente sabe que não tem muito erro. Mas não precisa ficar mais só nisso, né? Você consegue também compor trazendo uma cor mais atrativa. Claro que a gente tem que fugir de cores muito acesas, de cores muito vibrantes, mas, por exemplo, você tem tons muito bacanas, que é a cor vinho, mostarda. É que eu não quero aqui também influenciar muito vocês, porque é muito de gosto pessoal também. Vocês vão criar uma identidade para um negócio de vocês, independente se vocês vão atuar sozinho ou não. Mas, sob o ponto de vista do marketing, cabe sim colocar... Eu vou dar um exemplo de um rebranding que aconteceu há pouquíssimo tempo e que fez uma mudança bem acentuada no logomarca, que vocês conhecem, o escritório, que é o Casnar. Então, há pouco tempo, se vocês depois quiserem ver sobre isso, eles tinham uma logomarca, né, atuavam ali já no mercado com uma comunicação consolidada, e recentemente eles lançaram um novo logo, que tem ali uma representação de uns pilares, tem alguns conceitos, mas que ela é vermelha. É um tom de vermelho, então tem uma mudança muito importante. E escolher o vermelho, que é uma cor, né, bem mais chamativa do que as cores mais sóbrias. Então, isso vai muito assim, daquilo que você se identifica, principalmente, mas se você quiser se aprofundar num estudo de alguém que vá fazer essa criação com vocês, né? Exatamente, Roberta. Se você vai ter alguém que vai estudar isso junto com vocês, no design do logotipo, peça para ver as cores complementares. As cores também, existe um significado, né? Existe, se você usa as cores frias, cores quentes, se você mistura isso, imagina como se fosse a paleta também, se você fosse pintar a sua casa, né? Ou como é que você faz essa combinação dos ambientes? Então, como você vai combinar no seu logotipo? Hoje, a área jurídica aceita muito mais do que antes você incluir cores na sua identidade visual, tá? Existe aí um avanço nesse sentido e sabendo combinar fica bem bonito também. Não sei se te ajudei. Não, ajudou muito, porque eu vejo uma comparação assim, eu advogo tanto em São Paulo quanto em Minas, e eu vejo que em Minas ainda há um conservadorismo muito grande quando se trata de identidade visual, quando se trata, por exemplo, de paleta de cores. Uma das coisas que eu estava conversando com uma amiga minha que é advogada lá também, que eu falei que eu fui nomeada para a Comissão de Propriedade Intelectual, né, da OAB Guarujá, ela ficou surpresa, ela falou assim, mas nossa, lá em São Paulo tem essa comissão? Eu falei, tem, e é levado muito a sério, inclusive. Em Minas não tem. Então, eu vejo essa discrepância, essa diferença, entendeu? E para mim é um desafio ainda maior, porque eu vou fazer uma outra identidade visual para tentar abranger os dois estados, entendeu? Olha, que seriam os estados que eu vou atuar. Então, eu vejo o quanto Minas ainda, em termos de direito, digamos que assim, o conservadorismo é muito grande.
Lá não tem, por exemplo, uma comissão de fashion law, como eu acabei de citar, de propriedade intelectual, entendeu? Então, eu vejo o quanto São Paulo, às vezes, aceita melhor essas inovações, até mesmo do marketing jurídico, entendeu? Uhum. Se você me permite, depois eu vou pegar o material com você e vou repassar essa colega, porque, assim, ela achou uma coisa de outro mundo, é como se a gente estivesse falando de uma coisa, assim, extraordinária, entendeu? Entendi. Então, esse é o meu atual desafio. Eu achei a aula de hoje fantástica nesse sentido, entendeu? Para realmente, nesse caso, eu poder me encontrar mais e tentar fazer de uma forma que eu seja bem aceita num estado extremamente conservador e bem aceita num estado extremamente inovador. Olha aí o meu desafio. Mas, Monique, eu queria complementar o que você está falando. Quando vocês, não apenas para você, mas para o grupo, quando vocês estiverem levando em consideração a criação de um nome, de uma marca, eu sei que você está comentando, e é importante, mas você está falando dos seus pares, outros escritórios jurídicos que são conservadores. Mas você vai trabalhar para eles ou você vai trabalhar para um público? Quem é o seu público? Qual é a identificação que esse seu público vai ter de você? Entendeu? Às vezes, o nosso olhar está pautado no mercado que está mudando constantemente, velozmente, e você precisa levar em consideração, sim, quem é o seu público. Por exemplo, se você for lidar com um público que realmente é mais conservador, os seus clientes, quem você quer prospectar, já tem uma mentalidade ainda que preserva ou que valoriza um pouco mais o conservador, tudo bem. Mas se você vai trabalhar com clientes ou projeta aumentar sua carteira de clientes num público mais jovem, num público menos conservador, por que não arriscar no seu logotipo? E isso não tem nada a ver com seus pares, com escritórios que estão atuando também, né? Muitas vezes a expectativa desse teu público é que você apresente uma coisa nova, né? Então, leva isso em consideração quando você estiver pensando, seja num rebranding ou numa criação de uma marca nova. Muito bom. Obrigada. Vou avançar da hora. Obrigada, Monique. Sua participação foi ótima. Obrigada. Com o avançar da hora e vários colegas já saíram da plataforma, acho que já vamos para o encerramento, Regina. Obrigada aí, foi uma aula mesmo. Está convidada a voltar no futuro aí. Vamos marcar outros eventos, ou pela Liga, uma live, né, para falar um pouco mais sobre o tema. Aliás, a Regina já está contratada, a gente não conseguiu ainda sentar, porque eu estava, naquilo que chamam de férias, mas para mim aquilo não foi férias, para ela remodelar o logo da Liga, que vocês já perceberam que eu gosto muito de lilás, né? E a gente vai criar uma carinha mais moderninha para aquilo, porque eu usei uma dessas bases que ela indicou aí para vocês. A gente ajudou a criar. Liga. Então, esse logo atual eu não posso pedir, mas a marca nominativa, não sei se vocês acompanham a revista, vocês que adoram ficar falando lá no grupo da comissão, tudo que sai, ninguém lembrou de comentar que saiu em fevereiro, no dia 8, o registro da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, é marca registrada, o nome aqui da digníssima presidente de vocês. E a minha procuradora, quem cuidou disso, foi a colega da comissão, a doutora Thaís Toski. Enfim, a gente vai dar uma melhorada nesse logo, né, Rê? Vamos trabalhar. Mas sempre mantendo aquela identidade que tem a ver com a minha personalidade, que tem a ver com o lilás, com o amarelo, enfim. Ele vai estar presente ainda. Ele vai só ganhar mais uma remodelada. Gente, olha, um último recado sobre branding, que eu vi que vocês gostaram desse tema e tem muitas dúvidas. Uma marca, ela não faz nada sozinha. Ela tem valor a partir do significado que vocês colocam nela. Quando eu comecei a Sempre Uma Ideia, que significado ela tinha? Quem era ela no segmento jurídico? Quem era a Regina? Eu fui construindo essa marca, né? Eu fui construindo na trajetória, né, da consultoria. Então, lembre-se disso, acreditem naquilo que vocês vão, aquilo que bate, sabe? Aquilo que fala, realmente eu gosto disso, mas a partir desse momento vocês fizeram só um pedaço.
cabe agora ir construindo todo o valor que vai trazer, todo o significado que essa marca tem de confiança, de entrega, de conhecimento. Então, e isso é olha, se quiser a gente agenda aí para falar sobre branding na comissão, faça um conteúdo próprio para vocês. Eu queria só encerrar, eu sei, Soraya, que está avançando realmente, mas eu deixei o meu e-mail aqui no chat, o meu Instagram, e eu gostaria muito que vocês seguissem lá as nossas páginas, porque eu tenho postado várias coisas bacanas, e além disso, eu posso enviar também o material para vocês, tanto da apresentação, quanto desses 2 materiais adicionais. Gente, super obrigada, amei. Obrigada a amei você. Tudo. Obrigada para você. Com certeza o pessoal vai estar lá checando a tua página. Pessoal, vamos aos últimos recadinhos da noite e vamos encerrar. Primeiro, tem live voltando da comissão agora, em março. A gente conseguiu, né? Porque teve aquela fase de eleições, retomada do recesso, nomeações. Nossa comissão tem 60 pessoas, aí está todo mundo sendo nomeado, isso tudo levou um tempo. Mas o calendário está de pé das lives e nós vamos ter 2 em março na nossa comissão, que eu consegui 2 horários para a gente correr contra o tempo, porque a gente tem muitos trios na fila. Então, no dia 16 de março, vai ter o primeiro trio, que vai falar o que não pode constituir como marca. Proibições na lei de propriedade industrial. E é a Priscila Bessa, a Karina Lucena e a Nilmara, que é o primeiro trio deste ano, desse triênio, que vai ao ar no dia 16 de março, que é o horário da OAB Guarujá, do Instagram deles, é por lá, então é às 20 horas, às quartas-feiras. Quem decide o dia e horário é a OAB Guarujá. No dia 30 de março, vai outro trio da nossa comissão. Vai falar de contratos de licença na área de patentes. Olha que diferente, olha que bacana. Vai ser o trio Rodrigo Carvalho, a Brenda e a Fabrícia. Segundo recadinho, as reuniões vocês já receberam lá no nosso grupo do WhatsApp, elas vão ocorrer esse ano, nesse horário das 18 horas, para facilitar a maior parte de vocês conseguirem assistir, já que muitos voltaram ao serviço aí presencial, né? E o calendário foi divulgado lá na comissão. Quem perdeu por causa dos diz que ficam lá, né, brincadeiras paralelas, me manda no privado um pedido que eu envio o calendário de novo. Nesse triênio vem uma novidade da própria OAB, que me pediu para nomear um vice-presidente e um secretário. Dentro dos 60 membros que a gente tem, esse universo cai só para os membros efetivos, que podem ser nomeados presidente, vice-presidente ou secretário. Então, o universo caiu para um número muito menor. Eu dei preferência para os mais sênios e que, por exemplo, o vice-presidente escolheu o Henrique Mello, porque ele já é da área de propriedade intelectual há muito tempo. Mas, em algum momento, a gente pode depois estar trocando entre os membros efetivos, ou seja, quem é inscrito pelo OAB Guarujá. E o secretário ficou o colega, doutor Alexandre Marcos, que também acabou de abrir uma nova comissão no Guarujá, que é do direito digital. Ele também está com essa incumbência agora, além de ser membro da nossa comissão, ele agora é presidente da Comissão de Direito Digital. Acho até que a gente vai fazer alguns intercâmbios, porque eu também estou como membro da comissão dele. Então, vai ser bacana essa intersecção. E o quarto recado é para o pessoal, é pena que o pessoal já saiu, né, que estava aqui de ouvinte, alguns acho que já não estão mais. Vocês já sabem que o nosso caminho de comunicação nas redes sociais é o Instagram da Liga, liganacional.pi, e o nosso conteúdo todo que a gente vem criando na comissão fica no canal do YouTube da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Essa reunião de hoje vai ser preparada para também ficar lá no canal do YouTube, Regina Forever. Então, vocês podem rever a Regina a hora que vocês quiserem, todos os ensinamentos de hoje. E, por fim, a próxima reunião da comissão vai ser no dia 29 de março, aí numa terça-feira vai cair, às 18 horas. Eu não vou contar quem é o convidado e nem qual é o tema. É surpresa, vão acompanhando as postagens, mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, vocês vão adorar, como vocês gostaram da de hoje. Beijos, se cuidem, porque a variante está aí, pegando todo mundo. Beijo, Regina, obrigada, vamos marcar outros eventos. Se cuidem. Obrigada, boa noite e estamos juntos.